I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Sending my coordinates lately. Nosso primeiro conteúdo que eu postei é uma matéria que a gente já tinha começado a trabalhar em sala de aula, que era o trovadorismo, o primeiro movimento literário que nós estudaríamos assim que surgiu a literatura, não é? E a gente pega o trovadorismo a partir de Portugal, e o nosso questionário ele trata de questões simples. Primeira questão é o conceito de literatura, não é? Quais os conceitos abaixo não se enquadra ao que é literatura. Então, o que não é literatura? A gente tem como possibilidades manifestação artística que recria a realidade, e nós conversamos sobre isso, é a recriação da realidade, a literatura não tem obrigação com o real, não é? É a palavra usada como arte. A literatura ela traz esse caráter artístico da linguagem, na forma como se apresenta, seja na poesia, né, no poema, nos poemas que a gente estuda, na prosa também, a gente vê essa característica aí de arte, a característica artística na literatura, não é? A gente tem como terceira possibilidade que literatura é tudo que se escreve de bonito. E nessa questão a gente tem um conceito que não se enquadra ao que é literatura, não é? Não é tudo que se escreve bonito que é literatura. Às vezes a gente escreve uma coisa que a gente fica assim, apaixonada pelo que a gente escreve, mas não é porque é bonito que é considerado ou consagrado como literatura. E a última questão, a arte literária é a mimese, como conceituou Aristóteles. O conceito de Aristóteles para a literatura é esse. É a mimese, é a cópia da realidade, a literatura. Então, a gente tem na primeira questão o terceiro item como não se enquadra ao conceito, ao que é literatura. A segunda questão, ela quer saber o poema de Manuel Bandeira presente na apostila, além do propósito artístico, além da arte, além da literatura, ela faz uma crítica social. A gente tem lá o poema O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com veracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E nesse poema a gente observa essa crítica social e a gente tem como possibilidade de resposta. Tem uma análise musical? Tem uma análise negativista? Tem uma análise desprezível? Não. Tem uma análise crítico-social da condição humana diante da pobreza. Ok? Na terceira questão, eu pergunto quais são as 3 primeiras manifestações literárias registradas e onde essas manifestações literárias elas ocorreram. Eu apresentei para vocês na apostila uma linha do tempo e nessa linha do tempo é possível perceber que a gente tem, começando apenas a literatura portuguesa, quando o Brasil ainda não se constituía nação, e a partir de 1500, especificamente 1527, a gente já começa com os movimentos literários brasileiros. Então, até então, a gente tem como 3 primeiros movimentos acontecidos em Portugal, o trovadorismo, em 1189, a gente tem o humanismo, que teve início em 1418, e a gente tem o classicismo, que tem como marco 1527. Então, os 3 primeiros movimentos literários, trovadorismo, humanismo e classicismo,
ocorridos em Portugal. Na quarta questão, eu pergunto a vocês qual desses movimentos que eu cito não é considerada uma escola literária. Na apostila eu apresentei para vocês a linha do tempo, onde aparecem todas as escolas literárias. Trovadorismo, humanismo, classicismo, quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo e parnasianismo, simbolismo e modernismo. Apresentei todos os nomes das escolas literárias para vocês. E coloquei como possibilidade de resposta o romantismo, que realmente se confirma como uma escola literária, ocorrida em 1836. Coloquei como segunda possibilidade o modernismo, que também se configura como escola literária, aconteceu a partir de 1922, a partir da Semana da Arte Moderna. A gente tem o parnasianismo, que foi a terceira possibilidade que eu apresentei, que também é uma escola literária, que acontece a partir de 1881. E a quarta possibilidade de resposta eu coloquei o dadaísmo. Dadaísmo não é escola literária, tá? Dadaísmo ele aparece lá dentro do modernismo, vocês vão estudar no terceiro ano do ensino médio. Então a gente descarta essa possibilidade, ficando então a resposta correta a se marcar, que não é escola literária, o quarto item com a palavra dadaísmo. Na quinta questão, a gente tem a pergunta: qual desses fatos históricos não acontecia na época do trovadorismo? Eu falei com vocês que o contexto histórico ele é muito importante para se entender a literatura, até porque se escreve, se pinta, se cria arte a partir da realidade do momento. Então, se a gente tem o trovadorismo como movimento literário, como escola literária, a gente tem todo um contexto em torno dele. E é esse contexto histórico que também é muito importante para se entender a arte, para se entender a literatura. E eu trouxe como opções para vocês de fatos que não aconteciam na época. Primeiro deles, a crise do sistema feudal. A gente vê lá na apostila que eu cito essa questão, a crise do feudalismo, como algo que estava acontecendo no momento. Cito também a centralização de Deus, o teocentrismo é o que prevalecia, a valorização da igreja. Naquela pirâmide que eu mostrei para vocês ainda em aula, a gente percebe que a igreja, o clero, ele está no topo dessa pirâmide. Então a gente tem sim a centralização de Deus nesse período. A gente tem também as grandes navegações, a busca pelo caminho para as Índias, não é? Que nessa rota eles acabam futuramente encontrando as terras brasileiras. Então, a gente tem também as grandes navegações como algo que se destaca na história nesse período em que ocorre o trovadorismo. E eu coloquei aqui algo assim bizarro, que foi a invasão da Babilônia. De onde eu tirei a invasão da Babilônia? Eu coloquei exatamente para você entender que esse fato nada tem a ver com esse período dessa escola literária. Então, a resposta correta seria o segundo item, a invasão da Babilônia. Na sexta questão, nós temos a pergunta: diga 3 informações sobre a escola literária trovadorismo. A solicitação é essa, 3 informações. Existem diversas que vocês poderiam ter citado. A gente tem na apostila aí diversas informações, como por exemplo, poeta que se destaca. A gente tem aí o Paio Soares de Taveiróis. A gente tem a informação de que esse movimento literário ele aconteceu na Idade Média. A gente tem como informação também, surgiu na França, seria uma informação possível de ser citada também. A gente tem como primeira obra a Canção Ribeirinha, que é justamente do Paio Soares de Taveiróis. A gente tem a apresentação da poesia lírica, da poesia satírica, da poesia, das novelas de cavalaria. A gente tem a existência das cantigas, que nós citamos, inclusive a nossa atividade de produção de texto está voltada para essas cantigas: a cantiga de amor, a cantiga de amigo, a cantiga de escárnio, a cantiga de maldizer.
Então, diversos fatos desses poderiam ter sido citados dentro dessa questão, que pediu apenas que a gente dissesse 3 informações sobre o trovadorismo. Qualquer coisa aprendida poderia ter sido citada nessa questão. Na questão 7, eu pergunto: quais dessas artes faziam parte do trovadorismo? E eu coloco aí 4 questões, cada uma delas com 2 artes, e eu peço para vocês para que digam quais são as que fazem parte desse período chamado trovadorismo. No primeiro item eu coloco para vocês a poesia lírica e a poesia satírica. Sim, ambas fazem parte desse período chamado trovadorismo. Eu coloquei na segunda questão novelas de cavalaria e poesia empírica. De onde que eu tirei essa poesia empírica? Eu criei, eu inventei. Não era para ser marcada essa questão. Os cronicões e os sambas de cavalaria. Novelas de cavalaria, sim. Sambas de cavalaria também veio do meu imaginário de professora. E na última questão eu coloquei as agiografias e o canto lírico. Que se a gente for observar lá, a gente tem a poesia lírica, a gente não tem o canto lírico. Então essa questão também ela é descartada, ficando como correta a primeira questão, que cita a poesia lírica e a poesia satírica. A questão número 8, eu pergunto o seguinte: as cantigas feitas compostas por um homem, mas com eu lírico feminino, elas eram chamadas como? Apresentei para vocês as cantigas de amor, as cantigas de amigo, as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Sendo que eu disse para vocês que as cantigas de amigo, elas eram com o eu lírico feminino, mas elas eram produzidas por homens, não é? Não havia ainda essa visibilidade feminina. Quem compunha, quem escrevia, quem era consagrado ainda eram os poetas, os homens. E até porque falar de amor, falar de expressar sentimento era algo bem masculino na época. Então, sendo assim, a gente tem como resposta correta o segundo item, que diz cantigas de amigo. Na questão número 9, eu pergunto: as cantigas que escondiam o alvo de suas declarações, elas eram chamadas como? Cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio, cantigas de maldizer. A gente tem como resposta correta as cantigas de escárnio. Por quê? Elas escarneciam o ser a quem se dirigiam, mas por serem bastante ofensivas, elas não deixavam claro quem era o alvo, tá? Talvez por causa do contexto, quem as ouvisse as identificaria logo, mas elas não deixam claro a quem elas estão se referindo. Então, a gente tem como resposta correta as cantigas de escárnio. A última questão, questão 10, eu peço para que você escreva com suas palavras uma frase curta que defina a literatura. Você poderia ficar bem à vontade nessa questão, já que é com suas palavras. Você pode dizer que literatura é arte, que literatura é a recriação da realidade, que a literatura ela é algo que causa emoção, que desperta a emoção. Você poderia ficar bem à vontade nessa questão, mas deixando claro que a gente entendeu o que é literatura e a gente está trabalhando o início dessa literatura, bem o comecinho, a criação. E a gente vai ter aí 3 anos de escolaridade para a gente conhecer cerca. Então, a gente corrige assim o primeiro questionário da primeira semana e a gente tem assim as primeiras informações sobre literatura e sobre essa primeira escola literária que é o trovadorismo. I've never seen the sky light up.